Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 21 de novembro, sábado, nós hoje celebramos a apresentação de Nossa Senhora, memória. A apresentação de Nossa Senhora, memória mariana de origem devocional. Prende-se a uma pia tradição atestada pelo proto-evangelho de Tiago. A celebração litúrgica, que remonta do século IV no Oriente e no século XIV no Ocidente, realça a primeira doação que Maria fez de si própria, tornando-se modelo de toda alma que se consagra ao Senhor. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos do 46 ao 50, que nos diz o seguinte: Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eu me lembro que uma vez, ouvindo uma reflexão, a pessoa começou a reflexão da seguinte forma: Nossa, como Jesus foi deselegante com a sua mãe, com os seus parentes. Não, ele não foi. Aqui Jesus está ensinando que na família de Deus a dimensão é muito maior do que os laços de sangue. O texto quer dizer isso. Hoje nós consideramos família aqueles que têm laço de sangue conosco. Família nuclear, parentes, né? Que é a família um pouco mais extensa, que nós hoje damos o nome de parentes. São aqueles que têm laços de sangue. Tios, tias, primos, primas, avós, avós. Então, foge do espectro família, pai, mãe e irmãos. Tá. Na cultura judaica isso era muito forte. Só que na cultura judaica, família englobava os parentes. Por exemplo, os meus primos, se eu fosse judeu, seriam meus irmãos. Porque tem laço de sangue. E o laço de sangue é importante para o hebreu, para o judeu. Portanto, a família era uma família mais extensa, diferentemente da família que nós conhecemos no Ocidente, que é o núcleo familiar. Como eu falei, pai, mãe e irmãos. Hoje em dia, pai e filhos, mãe e filhos. Hoje nós temos diversos aspectos de definições, ou melhor, de modelos de família. Mas para nós cristãos ainda temos como modelo a família, né? Pai, mãe e filhos. Portanto, quando Maria chega com os seus sobrinhos, lembro que Jesus não tinha irmãos, ele tinha primos próximos, que na cultura judaica seriam irmãos, porque uma mulher judia não podia andar sozinha, senão ela era identificada como uma prostituta, poderia ser identificada como uma prostituta, porque não era permitido a mulher judia andar sozinha. Então ela deveria sempre andar com um homem, senão com uma outra mulher no mínimo. Portanto, Maria, quando queria ver o filho, ela geralmente pedia, provavelmente, para os seus sobrinhos, para que ela pudesse ir até o filho, já que ela não poderia andar sozinha. Só que quando eles chegam lá, Jesus quer mostrar no seu discurso que a família de Deus não fica presa somente a laços de sangue. Eles podem até existir, mas a família de Deus é uma família mais ampla, que estão justamente abaixo do aspecto de aquele que faz a vontade do Pai. É isso que nos une hoje. Não são mais os laços de sangue. Estou falando da família de Deus. Na família de Deus, o que nos une é fazer a vontade de Deus. Isso nos torna filhos dele e, portanto, irmãos. É este o ensinamento que Jesus quer dar quando ele fala isso. Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? É aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus não desprezou sua mãe e os seus parentes próximos, de jeito nenhum.
Mas ele quis pegar de um acontecimento para dar um ensinamento muito maior. A família de Deus não está presa a laços de sangue. A família de Deus está presa a fazer a vontade do Pai. Portanto, queridos irmãos e irmãs, esta é a nossa missão. Como irmãos, nós temos que fazer a vontade de Deus em nossa vida. E fazer com que cada dia, através do nosso testemunho, essa família de Deus continue a crescer. Até que todos nós possamos nos tornar, nós que já estamos e aqueles que ainda estão perdidos aí pelo mundo, possamos todos nos tornar a grande família de Deus unida, sendo todos filhos desse Pai Celeste amoroso que tanto nos ama. Um grande abraço, amanhã nos vemos na missa, na celebração das 9h30 da manhã. Lembrando que amanhã é a festa de Cristo Rei do Universo. Ele que assumiu a condição humana para servir, portanto, ele é rei do serviço e somos convidados como seus súditos a nos colocar a serviço dos mais pobres. Essa semana foi a semana da caridade. Lembremos que no domingo começamos com o Dia Mundial dos Pobres e esta semana, que termina justamente amanhã, no domingo, que abre a outra semana, nós celebramos a Semana da Caridade. Então, que possamos sempre abrir o nosso coração aos mais necessitados. E aqui, na reflexão diária, nos retornamos, voltamos a nos ver na próxima segunda-feira. Bom final de semana a todos, fiquem com Deus, um grande abraço.